Será que você não tem se cobrado mais do que o necessário? Será que você não tem exigido de si, né, mais do que você pode dar conta realmente nesse momento? Como que você lida com as suas falhas, metas, emoções desconfortáveis, com a autocobrança? Porque a gente tá sempre querendo fazer mais, ser mais, conseguir mais, e não tem nada de errado nisso, tá? A gente tem todo o direito de querer se desenvolver, de querer crescer, de querer melhorar, e isso é ótimo, né? Isso é o que faz a gente avançar. Mas se a gente não consegue já celebrar o que a gente tem hoje, né? O quanto a gente já é incrível, o quanto a gente já conseguiu determinada coisa, se a gente não consegue celebrar tudo que a gente tem conseguido fazer, né? Tudo que a gente tem conseguido dar conta de fazer, que a gente tem realizado, o tanto que a gente já cresceu, né? O que a gente melhorou, o que a gente amadureceu, sendo grato, né, realmente por isso. Quando a gente chegar nesse mais que a gente deseja hoje, a gente também não vai conseguir comemorá-lo. Ei, gente! Bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Clarice Moreira, professora e mentora de autoconhecimento, e você está ouvindo o podcast Reconectar-se, nosso espaço para reflexões, inspirações e para bater um papo sobre temas que te ajudem a se reconectar com quem você é e com quem você quer ser. E hoje a gente vai falar sobre o perfeccionismo, o impacto que esse excesso de autocobrança pode gerar, né? E como que a gente pode trabalhar a autocompaixão para ajudar nessa questão a lidar de forma mais saudável com o que a gente precisa fazer, com o que a gente quer fazer. Simbora lá então? O perfeccionismo é algo muito presente para muitas pessoas, né? Inclusive para essa pessoa aqui que vos fala. Só que existe uma diferença entre você buscar fazer o seu melhor, né, em tudo que você se propõe, se dedicando realmente, né, fazendo ali o melhor que você pode a cada dia, e você não fazer o que você precisa ou que você quer muito, né, por nunca achar que tá bom o suficiente, né, por nunca achar que tá pronto, ou ficar se punindo e julgando por não ter feito como idealizou, né, por não ter conseguido ainda o que você queria, da forma como você queria, daquela maneira ali que você sonhou, que você visualizou, que você imaginou. Então, é preciso ter muito cuidado e olhar para como você tem lidado com isso aí na sua vida. O perfeccionismo é uma coisa muito presente para mim também. Nunca me impediu de fazer o que eu queria, mas já me fez adiar, igual com esse podcast. Eu demorei um tempo, desde o momento em que eu tive a ideia, que eu tive o sonho de criar o podcast, né? Eu demorei um tempo ali por toda aquela questão que eu já falei da minha voz, né? De não ter um microfone e tudo mais, mas nunca me impediu. Mas é uma coisa que me gera uma cobrança excessiva. Então, é uma coisa que eu tenho que trabalhar diariamente, eu tenho que lidar com isso diariamente, para não deixar que isso controle a minha vida, para não deixar que isso comande a minha vida, para não deixar isso atrapalhar e para eu conseguir realmente lidar, né, de uma forma saudável com essa cobrança, né? Respeitando os meus limites, respeitando as minhas necessidades, respeitando a mim mesma, né? Quem eu sou hoje, o que eu posso fazer no momento, para continuar melhorando, continuar me desenvolvendo e continuar fazendo o que eu quero fazer, né? Então, se cobrar é importante para que a gente ande na linha, né, do que a gente quer, para que a gente mantenha a disciplina ali que a gente precisa para fazer o que a gente, né, sonha, o que a gente tem como objetivo, como meta. Mas, como tudo na vida, em excesso faz mal. A cobrança é saudável quando ela te faz manter essa disciplina, né, que eu falei, manter o autocontrole de saber que, tudo bem, eu não, né, eu não queria fazer isso agora, mas isso é importante para o que eu tanto quero. Então eu vou sentar aqui, vou fazer, e depois que eu terminar, eu faço outra coisa que vai me deixar feliz nesse momento. Então, é importante nesse ponto, né, de você conseguir se cobrar para fazer o seu melhor, para fazer o seu melhor naquele dia, naquele momento, né, que não vai ser o melhor, mesmo o melhor de todo dia. Porém, quando ela te faz se punir realmente, né, te coloca para baixo, faz você se julgar, se culpar, faz você achar que você não é capaz, né, que você não tá dando conta, porque você tá colocando uma meta ali surreal, que não dá para o momento que você tá agora. Então isso é um alerta para você começar a refletir sobre as expectativas que você tem colocado sobre você mesmo. As expectativas, as idealizações que você tem feito sobre você mesmo, né? Porque a cobrança saudável é aquela que faz você se desenvolver, que faz você ir pra prática, né? Buscar melhorar, aprender, mas tá ali na prática, fazendo, agindo. Não te paralisando, né? Não te colocando para baixo, te puxando ali o tapete, né? Dizendo que você não é capaz de algo. Então, até que ponto o seu senso crítico está sendo saudável e funcional para você? Até que ponto ele está te ajudando de fato a melhorar, a avançar, né, no que você tanto quer aí? Ou será que está apenas te travando e te impedindo que você viva todo o seu potencial que você já tem aí, né? Que você desenvolva esse potencial.
Será que não tá te impedindo que você faça, né, o que você tanto quer ou o que você precisa fazer por aí? Será que você não tem sido severo demais com você mesmo? Será que não está exigindo demais de si? E você sequer tem olhado para o tanto que você já tem feito, né? Para o tanto que você tem avançado, melhorado, para o tanto que você tem realizado, para tudo que você já dá conta, porque às vezes a gente vê outra pessoa fazendo X, Y, Z e a gente só faz X e Y. Mas pra gente, naquele momento, X e Y já é muita coisa. Então, não dá pra gente comparar a nossa realidade ali com a realidade de uma outra pessoa, né, que vive uma vida totalmente diferente, que tem sonhos diferentes, que tem limitações diferentes, necessidades diferentes. Então a gente tem que ver com a gente. Poxa, ontem eu fazia só X, hoje eu faço X e Y. Eu vou celebrar isso, eu vou comemorar isso. Ou então ontem eu fazia X e Y e hoje eu só consigo fazer X. Mas, poxa, olha tudo que eu passei nesses últimos tempos, né? Eu tô vivendo vários desafios aqui. E ainda assim eu tô conseguindo fazer X. Então, né? Vou comemorar, vou celebrar. Não é porque eu tô fazendo menos hoje que necessariamente eu tô retrocedendo, né? Eu tô sendo menos capaz. Não. Você tem que olhar para todo o contexto também, né? Que tá ali. Todo o contexto que você está inserido hoje e o contexto que você estava inserido ontem. Então, já parou para pensar que você pode estar usando um espelho distorcido aí, né? Você está vendo sua imagem distorcida. Você só consegue enxergar suas falhas, os seus erros, o que falta, o que não tá como você quer ainda. Porém, a parte que espelha tudo aquilo de incrível que você já faz, já já conseguiu, tá suja, né? E você não consegue, então, enxergar, você não consegue ver isso ali naquele reflexo. E isso acaba potencializando a parte que não tá legal e acaba te desanimando, te deixando para baixo, te fazendo desistir das coisas, né? Te trazendo ansiedade. Então, não é sobre ignorar, tá, o que precisa ser melhorado, porque todo mundo tem alguma coisa para melhorar, para trabalhar, para curar, para desenvolver, limites, né, que a gente pode superar. Não é sobre isso, não é sobre você ignorar essa parte e fingir que ela não existe, não. Mas é sobre você também enxergar o tanto que você já faz, já conseguiu. É não ser injusto com essa balança aí, né? É você não colocar um peso maior do que precisa no que falta, entre aspas, né? Ou no que precisa fazer. Então, é você lembrar que ninguém é perfeito, que ninguém vai acertar o tempo inteiro, que as coisas não acontecem da noite pro dia, que tudo tem ali um processo, né, um tempo, e que o seu processo pode não ser o mesmo de fulano e ciclano, porque isso envolve, né, várias variáveis ali de personalidade, desafios, né, que tá vivendo, limitações, necessidades, realidade, né, como um todo mesmo. E esse processo também envolve cair, errar, falhar, envolve tempo, envolve se dispor a começar, né? A começar a praticar, a começar a ir para ação, começar a dar vida aí ao que você quer fazer. E envolve também celebrar cada pequena conquista diária que você tem. Então, talvez você esteja colocando muito peso em cima de você mesmo, né? Sabe aqueles, eu tenho que, nossa, mas eu deveria tanto fazer tal coisa. Pois é. Quantos deles, né, quantos desses tem o que, deveria, você realmente tem e precisa? Será que eles não envolvem coisas que no momento não estão no seu alcance, né? Isso é, lá para uma etapa mais para frente, não é para agora, não é para hoje. Isso não tá no seu ali, no seu círculo do que você pode fazer hoje. É para frente, isso é para outro momento. Será que não envolve coisas que demandam esse tempo, né? Então, demandam um passo por vez, demandam paciência, demandam você ir agindo e fazendo o seu melhor? Não se cobre tanto por um resultado que não está dentro da sua realidade atual. Ou um resultado que não é imediato mesmo, né? Que é uma coisa que tem um processo para você chegar até ali, porque você só vai se frustrar, né? Você só vai gerar mais ansiedade, você vai começar a se sentir incapaz, você vai querer desanimar, desanimar não, você vai querer desistir, você vai desanimar, né? E então você tem que lembrar que você não só pode, como você vai errar em alguns momentos. Você não vai conseguir tudo o que você quer no momento que você quer. Algumas coisas precisam de tempo, não são imediatas, né? Não são. Você fez hoje, amanhã tem resultado. Não, você tem que plantar diariamente ali, você tem que cuidar, você tem que regar. E é assim com todo mundo, tá? Todo mundo comete erro, todo mundo leva um tempo para conseguir as coisas ali que quer, todo mundo tem um processo por trás de tudo que conseguiu ali, é porque a gente não vê, né? A gente só vê os nossos processos. A gente não vê do outro. Então a gente acha que pro outro é tudo fácil, pra gente não. Mas não é assim. Todo mundo tem os dias que não consegue fazer tudo que foi planejado, acontece um monte de imprevisto, acontece desafio ali, né? Todo mundo tem altos e baixos. E isso não faz de você um fracassado, não faz de você incapaz, isso só faz de você um ser humano. Achar que você
vai estar imune a tudo isso, só vai te paralisar quando o erro vier, porque ele vem para todo mundo, né? Só vai te paralisar quando um tombo ali acontecer. Achar isso vai te gerar uma autopunição, né, desnecessária, porque você vai começar a querer se punir, né? Se punir deixando de fazer o que você quer, o que você precisa, porque você vai já deixar logo de cara que, ah, não, você não é capaz, por que você vai fazer isso? E você começa a ter um diálogo destrutivo, né, com você mesmo. Você mesmo se coloca ali nos seus pensamentos, nas suas falas, pra você, com você, pra baixo. Então, você é um ser imperfeito, né, como todo mundo é. Aceitar e reconhecer isso vai te libertar para viver o seu potencial de verdade, né? Para fazer o que você acredita, para buscar melhorar diariamente, mas também se lembrando de se acolher, de celebrar cada nova vitória diária, de respeitar o seu momento, né, que você está vivendo ali, porque a vida não é 8 ou 80, né? Não é o ou deu certo ou deu errado. Existe um meio termo, existe um caminho ali do meio, né? Em que as coisas ainda podem não ter saído como você quer ou idealizou, mas muita coisa já foi feita também, muito já foi desenvolvido, já foi melhorado. E lembrar disso é respeitar a sua própria humanidade, é respeitar o ser que você é, né? É validar o que você sente, é celebrar quem você tem sido. E é importante a gente entender e respeitar as nossas limitações no momento também. E isso não significa ficar parado, tá? Se dar por vencido e falar, ah, não, esse é meu limite, então dane-se. Não é isso. Você pode sim quebrar seus limites, mas lembra mais uma vez que isso demanda o quê? Tempo, um processo que é aos poucos. E não saindo, né, se atropelando, passando por cima de você como um trator ali, porque isso só vai te frustrar de novo, vai trazer ansiedade, vai trazer tantas outras coisas juntos, né? E não vai fazer você avançar realmente. Vai te colocar para baixo. Então, aqui entra o quê? A autocompaixão. Como tá o seu diálogo interno, né? Como você tem falado com você mesmo por aí? Será que você tem usado muito aqueles, poxa, mas eu deveria, ah, mas eu tenho o quê que a gente falou? Ou, poxa, eu não consigo, poxa, porque eu não sou capaz? Será que você tem usado muito isso tudo com você mesmo? Percebe como esses pensamentos acabam invalidando tudo que você já é e tudo que você já conseguiu fazer, tudo que você tem conseguido fazer, né? Eles eliminam tudo de incrível que você já tem aí. E por um erro ou por uma coisa que você não deu conta ali num dia, isso acaba anulando todos os acertos, todas as coisas que você já tem conseguido, né? Um erro elimina 10 acertos. Então, é importante olhar também para essa forma aí que você tem se falado com você, né? Para como seus pensamentos estão invalidando ou não, né? O que você já fez, o que você já conseguiu, né? Como você já cresceu. A autocompaixão envolve você no lugar do autojulgamento, desse, ah, eu sou incapaz, ah, eu não dou conta, ah, eu não consigo. No lugar disso, você passar a fazer uma autoavaliação, né? Em vez de dizer que não merece, que não consegue, que não é capaz, que tal coisa não é para você, você começar a autoavaliar a situação ali que está acontecendo. Será que você tem sido justo com seus resultados, né? O que você não tem considerado aí? Será que você tem validado o que você já tem feito e sentido? Será que você tem feito realmente tudo que você dá conta, né, hoje? Tudo que é possível? Será que você não tem colocado metas que não estão de acordo com a sua realidade? Você não tem colocado expectativas irreais ali, impossíveis, né, de acordo com o momento que você está vivendo? Porque, ah, nada é impossível. Tudo bem, eu acredito realmente nisso. Mas talvez no momento não seja possível. No momento, para você chegar nesse possível aí que você idealiza, você precisa diminuir o passo, fazer outras coisas, outras pequenas coisas para chegar um dia nisso, sabe? Talvez seja possível, mas não hoje, não nesse momento. Nesse momento você precisa caminhar com o que você tem para um dia chegar nesse possível, entende? Então, será que você tem celebrado, né, as suas pequenas conquistas ali diárias, celebrado cada passo novo que você dá? Você tem validado os seus acertos, né, os seus passos dados? Se você fica se punindo e culpando em vez de parar e realmente fazer uma avaliação honesta e justa da situação, é muito fácil você ir do eu não consigo fazer X coisa para o eu não sou capaz. E então você acaba fazendo de uma situação ali, uma situação que talvez você não tenha dado conta porque não estava no seu alcance naquele momento, e você faz disso todo o seu destino. Você, a partir daquele momento ali que você não conseguiu tal coisa, você decreta que você não é capaz de nada daquilo, e você nunca vai ser. Então, a autocompaixão envolve você tratar a si mesmo como você trataria alguém que você ama muito, né? Porque afinal, você precisa se amar muito também
Se você quer de fato ter uma vida mais leve, né, uma vida mais realizada, considerando que você vai passar toda essa vida grudado em você mesmo, né? Não tem como você fugir de você. Então, é você se tornar o seu próprio amigo, né? O seu aliado ali. Não ir contra você mesmo, né? É você se acolher, você se respeitar e você lembrar sempre que um erro, uma falha, um dia ruim, um desafio, né, uma coisa que você não deu conta em algum momento, não definem você, não definem quem você é, não diminuem seu valor em nada e nem determinam toda a sua vida, nem a sua capacidade de fazer alguma coisa. Não é sobre ter autopiedade também, sabe? Não é sobre você se colocar numa posição de vítima do mundo, da sociedade, né? E acabar, né, entrando ali naquela coisa de trocar o diálogo do não sou capaz por outro tão danoso quanto, que é o eu não consigo porque a vida, fulano, ciclano fizeram X coisa comigo. Eu não consigo porque fulano, eu não consigo porque a vida. Então, a autocompaixão não é sobre tirar a sua autorresponsabilidade, mas é sobre você, ao mesmo tempo em que assume o comando da sua jornada, né, em que assume a posição de pera, tal coisa aconteceu, mas e aí? O que, que eu vou fazer com isso? O que, que eu faço diante disso? O que, que eu posso fazer? Porque a vida é minha, né? Não do fulano, não do ciclano. É ao mesmo tempo que você faz isso, você lembrar que você é um ser humano e que também tem momentos desafiadores. Mas que isso em nada tira o seu valor e em nada define a trajetória que você vai percorrer ainda. E é isso. Eu espero que esse episódio tenha te feito refletir mais aí sobre a forma que você tem se comunicado com você mesmo, a forma que você tem falado de si, né? Porque é isso que no fim vai ditar o que você é capaz ou não. Então, se bora começar a trabalhar para melhorar esse diálogo, né? Trocando o auto-julgamento por uma autoavaliação sincera, compassiva e acolhedora com você mesmo, enquanto você segue adiante fazendo o seu melhor por aí, que com certeza já é suficiente. Um super abraço e até o próximo episódio.